João Batista fracassou em sua missão e ele foi decapitado. E Mateus 14:8. Salomé, filha de Herodias, ela então pediu a cabeça de João Batista. Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Satanás invadiu a sua missão pelo fracasso em não ter assessorado Jesus. João Batista não assumiu a sua missão de profeta do Senhor. Em Mateus 27:46, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus, consequentemente, devido à falha do judaísmo, dos líderes do judaísmo, inclusive de João Batista, o próprio Jesus também foi assassinado. Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz para dar a salvação parcial à humanidade, que foi a redenção espiritual. Vejamos um exemplo. De Adão a Abraão foram 2000 anos. E de Abraão até os dias de Jesus foram mais 2000 anos. Foi uma rigorosa preparação de 4000 anos para o nascimento de Jesus. Será que o Senhor Deus enviaria 16 profetas de Abraão a Jesus para preparar um povo bem disposto para receber o seu filho, para depois crucificá-lo em uma cruz? Será que Deus trabalharia 4000 anos preparando rigorosamente um povo para que crucificasse o seu próprio filho? A crucificação de Jesus foi um ato de ignorância do povo. Vejamos agora como será o retorno do Messias. Para entender o retorno da segunda vinda do Messias, nós precisamos entender a segunda vinda de Elias. O profeta Elias veio 900 anos antes do nascimento de Jesus. Ele subiu ao céu como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4:5, profetizava dizendo que o profeta Elias deveria anteceder a vinda do Messias. E o Senhor Jesus disse que o profeta Elias que o povo estava aguardando vir das nuvens era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa, mas com a mesma missão do profeta anterior. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 3 a 14. Porque as leis e os profetas profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que haveria de vir. Portanto, o Senhor Jesus veio há 2000 anos para realizar o reino dos céus. O povo não acreditou em Jesus. E ele disse que tinha muito que dizer o povo naquela época, mas o povo não poderia acreditar. E ele disse: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em símbolos e nem parábolas, mas abertamente e claramente acerca do Pai. Portanto, Jesus, há 2000 anos, ele foi para o mundo espiritual, como cada um de nós vamos um dia. E ele disse que voltaria novamente. Como será a segunda vinda do Messias? Em Lucas 17:25, o próprio Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele deverá padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Em Lucas 18:8, Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o retorno do Messias será como um ladrão. O ladrão, ele entra na casa e sai e ninguém sabe quem foi. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias não virá como um ladrão para aqueles que estiverem na luz. Em Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, 98 anos depois que ele foi para o mundo espiritual. Em Apocalipse 10, 11, o Senhor Jesus disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se o Messias viesse das nuvens literais,
estas profecias bíblicas jamais seriam cumpridas. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será através do Senhor do segundo advento. Como diz aqui em João 16, 13 a 25, o próprio Jesus profetizou: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente, claramente, acerca da providência de Deus. E como diz aqui em Apocalipse 2,17, ele terá um novo nome. Apocalipse 3,12 também terá um novo nome. Apocalipse 12,5, nascerá de uma mulher e será um varão, e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Em Apocalipse 22,14, Jesus disse: felizes aqueles que lavam suas vestiduras. A vestidura é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Árvore da vida significa atingir a perfeição. Atingir a perfeição através da linhagem de Deus, adquirida através da segunda vinda do Messias. Vejamos agora, através deste gráfico, duas passagens bíblicas do Velho Testamento. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, a profecia de Daniel dizia que Jesus viria das nuvens. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias dizia que Jesus nasceria na terra. E esta segunda profecia se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança, nasceu de Maria com corpo físico. E a profecia de Daniel 7,13 também se cumpriu, mas se cumpriu simbolicamente. Jesus veio com a linhagem de Deus, que significa vir das nuvens. Agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse 12, 5, que são as duas profecias do Novo Testamento, a primeira diz que o Cristo virá nas nuvens. E a segunda, Apocalipse 12, 5, diz que o Messias nascerá como uma criança, nascerá de uma mulher e será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Vejamos em Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Em Miqueias 5,2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança com corpo físico. Alguns líderes cristãos, ou os líderes cristãos, dizem que a profecia de Daniel se cumprirá nesta época. Mas o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 13, que as leis e os profetas haviam se cumprido até João. Portanto, esta profecia de Daniel 7,13 estava se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. Agora, as duas profecias do Novo Testamento, Apocalipse 1:7 e 12:5, o próprio Jesus é que profetizou estas profecias acerca da segunda vinda do Messias. E, portanto, Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como nós vimos anteriormente em Apocalipse 17:15, o termo águas simboliza ou refere-se a povo pecador. E nuvens refere-se a povo purificado, a povo santo. Quando Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, está se referindo que o Messias virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, e que todo olho veria, porque ele viria fisicamente. Em Apocalipse 12:5 diz, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Portanto, a primeira profecia de Apocalipse 1:7 profetizará, se cumprirá simbolicamente.
e a profecia do Apocalipse 12:5 se cumprirá literalmente com o Messias nascendo em corpo físico. Vejamos os 3 ciclos idênticos de 2000 anos. De Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão a Jesus mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais são mais 2000 anos. Este paralelo histórico são 6.000 anos bíblicos decodificados, revelados à humanidade pelo Senhor do segundo advento. Vejamos, de Adão a Abraão foram 2000 anos. Ocorreram 6 períodos subdivididos neste período de Adão a Jacó. Isso está decodificado segundo a Bíblia Sagrada. E de Abraão até Jesus foram mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais foram mais 2000 anos. Vejamos o paralelo histórico. E de Abraão até Jesus ocorreu um período de 2000 anos. Como o povo judeu não acreditou em Jesus, a providência teve que ser estendida. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram períodos para preparar novamente um povo para receber o Senhor do segundo advento. Portanto, nesses 2000 anos de Abraão até Jesus, foram 6 períodos. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram mais 6 períodos idênticos aos 2000 anos de Abraão até Jesus. Portanto, antes que recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de 400 anos de preparação. 400 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias veio profetizando, dizendo que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias, e depois da profecia de Malaquias, 400 anos, o Senhor Jesus veio à terra com corpo físico. Portanto, Jesus nasceu por volta do ano de 1930. Portanto, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de preparação de 400 anos. Antes da vinda do Messias, por volta de 1530, veio o profeta Malaquias. E 400 anos após a profecia de Malaquias 4:5, Jesus nasceu como uma criança. Jesus veio com corpo físico, por volta de 1930. Portanto, hoje, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que se estabeleça um período de 400 anos. E esse período iniciou-se com Martim Lutero, com a Revolução Religiosa de Martim Lutero em 1517. Portanto, de 1517 a 1917 foram 400 anos. Se antes que recebamos o Senhor do segundo advento é necessário um período preparatório de 400 anos, esse período finalizou em 1917. Portanto, de 1917 a 1930 é o período providencial preparado para o retorno do Senhor do segundo advento. Se esse período é o período em que nós possamos receber o Senhor do segundo advento, está para acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Me acompanhe, por favor, com muita atenção, esta gravação.